Se você quer dormir hoje à noite, então esse vídeo ele não é recomendado pra você de forma alguma. Hey pessoas, eu sou Yasmin Bacon, este é o de Bacon Terror, então sejam muito bem-vindos. E já lembrando que se você for do tipo que costuma sentir medo de histórias de terror, então não veja esse vídeo. Mas, se você não for, então já aproveita pra se inscrever no canal, porque eu pelo menos digo que vou trazer conteúdo de terror diário, mas até agora isso aqui é mais uma das lendas urbanas que eu conto. Só que eu andei pensando com os meus botões, eu já posto no TikTok quase todos os dias há muito tempo, então por que não trazer alguns compilados das histórias de lá pra cá? Que é uma forma de, quem sabe, conseguir trazer mais vídeos e arrecadar mais recursos pra pagar mais vídeos do editor. Então não tem como eu manter conteúdo de terror diário em 3 redes sociais ao mesmo tempo, todos os dias. Enfim, sozinha. Só que eu trago aqui pra vocês, gente, um novo quadro que é de compilados de creepypastas e histórias de terror originais ou que vocês mandaram. Todos os links de creepypastas estarão aqui na descrição. E não se preocupem que isso não vai atrapalhar o cronograma original do canal, que tem creepypastas novas, relatos de vocês e etc. Não que eu esteja postando muitos vídeos ultimamente, mas, gente, eu juro que eu vou melhorar. É sério, assim que possível, a quantidade de vídeo vai aumentar absurdamente. E a qualidade também. Então, sem enrolações demais, vamos pra primeira creepypasta. Eu não fiquei triste com a perda do meu avô e, em vez disso, eu só senti que eu precisava compartilhar algo a respeito dele. Sobre a forma com que eu realmente o conheci. Eu não estaria aqui hoje se não fosse por esse dia. Se fosse qualquer outra pessoa dirigindo naquele dia, eu não estaria aqui hoje. Nós estávamos numa pescaria naquele dia. Meu pai, ele ia ir com a gente, só que surgiu um imprevisto, então fomos só nós dois. Era a nossa primeira viagem realmente juntos. Eu me sentia um pouco sem jeito perto do meu avô, porque eu nunca tinha ficado sozinho com ele. Eu sempre o via interagir com as outras pessoas, só que eu mesmo tinha pouco a dizer, até porque eu só tinha 8 anos. Só que eu o admirava muito pela forma com que ele era com meu pai. Era da mesma forma com que o meu pai era comigo. Uma voz de autoridade, respeito e um porto seguro. Quando meu avô ele me explicava os tipos de peixes e quais iscas eu deveria usar, eu ouvia como se fosse a coisa mais importante de todo mundo. No fim das contas, foi bom eu levar essas palavras tão a sério. Aquela confiança, ela acabaria salvando minha vida horas mais tarde. Tudo começou de uma maneira aparentemente inofensiva. Enquanto atravessávamos um desfiladeiro para poder chegar no carro de volta, eu ouvi a voz do meu avô ecoando nas altas paredes de pedra. Enquanto ele guardava as coisas no carro, eu tive alguns minutos para andar por ali e aproveitei para correr de volta ao desfiladeiro e gritar. Estranhamente, meu grito ele ecoou muito fraco uma única vez e depois ele só não ecoou mais, não importa o quanto eu gritasse. Eu era muito jovem para entender o quão impossível aquilo era. Achei que talvez eu estivesse gritando de forma errada ou que meu avô tivesse algum timbre especial de adulto. Talvez a magia ainda não tenha chegado até mim. Ainda assim, aquilo me incomodou muito e eu comentei sobre isso durante a viagem de volta. Cada detalhe desse dia ele ficou gravado na minha memória. Eram 3h22 no relógio do painel e o céu ele estava quase limpo. Enquanto eu falava, os olhos do meu avô se arregalaram em puro alarme. Então eles se voltaram até mim e os nós dos dedos dele ficaram brancos enquanto ele apertava o volante. O que foi que você disse, garoto? Eu perguntei como que eu faço pra ecoar igual o senhor, eu respondi com medo de ter falado algo. Eu gritei, só que a minha voz ela não ecoava e eu queria muito que ela ecoasse. Achei tão legal. O rosto dele, que antes era marcado por rugas, naquele instante, a testa dele e as bochechas ficaram tensas e ficaram lisas. Então ele começou a olhar rapidamente pros lados. Ele não parecia ter encontrado o que ele procurava pela janela, só que ele também não parecia tranquilo. Então ele se inclinou, abriu o porta-luvas e tirou um pacote de jujubas. Por um instante eu sorri e achei que era um presente, mas não era. Toma, come tudo. Eu segurei o pacote nas minhas mãos, parecia um banquete enorme. Se dependesse de mim, talvez eu comesse tudo, mas não de uma vez só. Por que? Eu perguntei. Come tudo, garoto, ele disse num tom áspero que não admitia discussão. Então eu comecei a enfiar as jujubas na boca. Ele olhou pra baixo, pra trás e depois pra garrafa térmica no suporte entre nós. Então ele a colocou nas minhas mãos. Bebe isso, tudo. Eu não posso tomar café, eu protestei. Minha mãe... Mas ele me interrompeu. Sua mãe vai entender. Bebe, eu sei que é ruim, mas toma. Os seus olhos se fixaram em algo além de mim. Eu virei a cabeça pra janela e as colinas cobertas de árvores, elas passavam em diferentes velocidades. Dependia muito da distância. As mais distantes, elas mal pareciam se mover. Eu achei que vi um pontinho minúsculo no topo de uma delas, inclusive. O meu avô, ele apertou meu ombro. Bebe, garoto, bebe tudo. Come essas jujubas também. Você precisa desse açúcar e dessa cafeína. Essa coisa vai tentar fazer você dormir. Você não pode deixar. Dizer que eu tava com medo ainda seria muito pouco, porque aquilo não parecia uma brincadeira e ele era sério demais pra isso. Então eu tomei o café, apesar do gosto horrível, mas tomei tudo. Comi as jujubas quase inteiras até acabar e olhei de novo pra direita e o pontinho ainda estava lá. Só que agora estava uma colina mais perto. Ele ainda era pequeno, mas ele se movia. Era como algo que balançava de um lado pro outro. Então eu olhei pro meu avô e ele respirou fundo e se virou pra estrada acelerando. Nós já estávamos no limite que era permitido. Então o açúcar e a cafeína eles começaram a fazer efeito. Meu rosto esquentou e as minhas mãos ficaram suadas. O que tá acontecendo, vovô? Eu tô com medo. Fique com medo, ele murmurou. Ele pisou ainda mais fundo. Isso vai te manter acordado, o medo é perfeito pra isso. Essa coisa, ela já veio atrás da sua avó. Começou do mesmo jeito, antes de uma viagem longa,
percebemos que a voz dela não ecoava mais. O rosto dele se contorceu. Mas os carros são melhores agora e eu não vou deixar essa coisa te levar. Eu fui empurrado contra o banco enquanto ele acelerava ainda mais, então eu olhei pela janela. A coisa estava mais perto e agora dava pra ver a silhueta de um homem correndo pelas colinas, entre as árvores, entre as pedras, paralelo a nós. Ainda está lá. Meu avô piscou com força. O carro passou de 160 km/h e começou a tremer. Parecia que nós estávamos num projétil descontrolado. Eu temia que surgisse outro carro naquela estrada vazia. Mesmo assim, um cansaço frio começou a subir pela minha espinha e as minhas pálpebras pesavam. Eu olhei pra direita e o choque me despertou. Estava no acostamento e completamente visível. Uma silhueta escura, humanoide, correndo numa velocidade impossível ao lado do carro. Dentro daquela escuridão em movimento havia pequenos pontos de luz. Eram como estrelas. O sol da tarde brilhava atrás delas sem efeito algum. Eu fiquei encarando enquanto seus pés borrados, eles atravessavam a linha branca da estrada. Eu tava ficando com muito sono. Acorda, meu avô gritou antes de me sacudir. Tá tentando sugar você, acorda. Ele foi jogando o carro de um lado pro outro enquanto dirigia descontroladamente pra algum lugar que eu não sabia qual era. O carro tremia como um foguete decolando e hoje eu sei que estávamos muito rápido. Acho que perto do limite do veículo. Na época eu só via aquelas pernas escuras com estrelas se movendo. Então a silhueta ela correu até a porta e a abriu. O vento ele explodiu dentro do carro. Parecia querer sugar as minhas roupas. Meu avô puxou o volante pra esquerda novamente, mas não adiantou. A figura ela segurava a porta aberta contra o vento e ela se preparava pra saltar pra dentro do carro. E uma das mãos ela conseguiu me tocar. O frio que eu senti ele não pode ser descrito. Era como se as forças de um cosmos oposto me odiassem. Só que aquilo também não estava totalmente aqui. Só podia interagir em certos momentos. O meu avô ele soltou um único grito de medo que eu já ouvi dele. O sono ele caía sobre mim como um cobertor pesado e a silhueta ela tentava me alcançar. Só que ela falhava e a porta bateu. Então centímetro por centímetro nós começamos a nos afastar. Ela correu furiosamente, só que ela era lenta agora. Então ela desapareceu e nós conseguimos escapar. Mas eu acordei dias depois no hospital. Meu avô ele nunca me contou a verdade, mas os médicos eles encontraram explicações suficientes. Desidratação e coisas assim. Disseram que o coma que eu tive foi resultado de um desequilíbrio alimentar severo. Mas eu sei a verdade. E eu faço questão de contar às pessoas que eu amo um conselho que meu avô me ensinou. Não importa se faz sentido pra você, só me escuta. Ela ainda está lá. Tá nas terras abertas. Ela pode estar em qualquer lugar. Talvez ela sempre tenha estado. Só talvez não fosse contada antes. Talvez nem tudo que acontece na estrada seja apenas obra humana. Então saiba que se sua voz parar de ecoar, cancele a viagem de carro. Aquilo pode estar esperando por você. Tá, mas se essa deixou vocês com medo, espera só para que eu vou soltar para vocês agora. Então, sem mais delongas, vamos para a segunda creepypasta. Eu estava no ensino médio durante uma excursão escolar. O motorista do ônibus ele perguntou se queríamos que ele contasse a história mais assustadora de todas. E a história que ele contou foi tão aterrorizante que fez até com que pessoas desmaiassem. Outras elas ficaram apavoradas. E depois ninguém quis dizer do que se tratava. Eles apenas diziam que era a coisa mais assustadora que eles já tinham ouvido na vida. As pessoas elas falavam muito sobre isso em sussurros, em rumores. Só que ninguém jamais repetia aquela história pra mim. Não importava o quanto eu implorasse. Eu era o único garoto do ônibus usando fones de ouvido, então eu não escutei. Eu tinha um Walkman novinho em folha e sim, eu sou meio velho. Enquanto todas as outras crianças estavam contando histórias de terror umas pras outras, eu coloquei os meus fones. Eu nem me lembro pra onde que aquela excursão tava indo, talvez fosse um museu de ciência ou qualquer outra besteira adolescente. A única coisa que eu lembro é que era uma viagem longa. Eu também me lembro de ver o motorista, que não era o nosso motorista habitual, ele era só um substituto pra aquela excursão. Ele tava olhando pra nós pelo retrovisor e ele perguntava se queríamos ouvir a história mais assustadora do mundo. Todos responderam que sim, e bem alto. O motorista ele continuava insistindo que era assustadora demais pra nós. Eu acho que eu revirei os olhos e eu lembro dele dizendo: essa história começa numa estrada rural. Foi quando eu parei de prestar atenção. Eu coloquei os meus fones e quando a fita chegou no fim, eu percebi que o ônibus ao meu redor estava completamente silencioso. Então eu olhei pra cima e todas estavam com a boca entreaberta, os olhos arregalados. Eu virei no banco pra falar com meu melhor amigo, Isaías. Ele tava numa fileira atrás de mim. Perguntei o que estava acontecendo e os olhos dele eles se levantaram lentamente pra encontrar os meus. Ele abriu e fechou a boca, mas não disse nada. Você tá bem? Por que você ficou tão quieto? Eu perguntei. Em algum lugar do ônibus eu ouvi um sussurro. Eu acho que disseram não conta pra ele. O Isaías falou com a voz totalmente monótona. Ele contou uma história assustadora. Sobre o que? Eu perguntei. Eu tava olhando pro motorista, que agora também tava em silêncio, com as mãos no volante e não dizia nada. Mas ele tinha uma expressão estranha no rosto. Os olhos dele pareciam meio vidrados. Eu não posso te contar, disse o Isaías. Por quê? Mas ele não respondeu e ninguém me respondeu. Era como se o que quer que eles tivessem ouvido estivesse aterrorizado tanto como se eles tivessem se traumatizado realmente com alguma coisa. Estavam paralisados ali por aquela experiência coletiva e, de alguma
forma eu tinha perdido aquilo. Não sei se você já andou num ônibus cheio de adolescentes numa escola, só que eles nunca ficam silenciosos. Sempre tem conversa, gritaria, risadas, só que naquele momento, tirando o barulho do motor, dava pra ouvir um alfinete cair. Sobre o que era história, eu repeti mais alto e naquele instante uma buzina tocou. Todo mundo se agarrou aos bancos enquanto o caminhão vinha na nossa direção. Mais tarde, me constataram que o ônibus ele tinha invadido a pista contrária. Graças aos reflexos rápidos do caminhoneiro, nós ficamos ilesos. Só que o impacto, ainda assim, ele levou o motorista. Deixou um aluno bem mal e vários de nós tiveram que passar por alguma avaliação no hospital. Aos poucos foi sendo espalhado um boato. Um rumor de que o motorista e alguns alunos tinham desmaiado por conta da história e que isso tinha causado o que aconteceu. E eu me lembro de voltar a mim ainda sentado no banco, eu levantei a cabeça. Era um dia aparentemente normal, tirando a fumaça ou o vapor que saía do ônibus e do caminhão. Dias depois, quando todos já tinham voltado às aulas, menos o garoto que não estava muito bem, eu perguntei a uma colega: "Ô Maria, você ouviu a história do ônibus, né?" E ela estava rabiscando num caderno durante a aula de matemática e a caneta parou. Ela disse que ouviu bem baixinho. Era mesmo assustador? Eu perguntei. Ela sentiu. A história mais assustadora que você já ouviu? Eu perguntei novamente. Ela fechou o caderno, levantou e foi para outra carteira, dizendo em voz alta: "Eu não quero falar com você, Joshua." Alguns outros alunos riram baixinho. Eu acho que as minhas bochechas, elas ficaram vermelhas e eu não era exatamente uma pessoa muito excluída socialmente, por mais que eu não fosse um dos populares. Então eu dei de ombros e tentei perguntar a outras pessoas o que tinha acontecido naquela excursão, só que ninguém falava comigo sobre aquilo. Nem mesmo Isaías, meu melhor amigo, e ele só dizia: "Não, cara, é assustador demais." E eu pedi pra ele resumir, porque se era assustador demais, era só pra ele me dizer sobre o que era. "Eu te conto quando eu tiver 55 anos, ele disse. 55? Perguntei. "Só não quero ter que pensar nisso, cara. Deixa isso pra lá, me deixa viver em paz." E a recusa dele, ela quase acabou com a nossa amizade. Só que eventualmente eu aceitei que ninguém jamais iria me contar o que quer que fosse, que fez isso com eles, que os deixou tão apavorados. E foi um mistério que me atormentou por décadas. Só ano passado que eu encontrei uma anotação no meu Google Agenda que aparentemente eu fiz como um lembrete pra mim mesmo. Ele me lembrava do aniversário de 55 anos do Isaías. Eu entrei em contato com ele. Em parte, eu queria dar os parabéns. Só que eu também queria perguntar se podíamos nos encontrar. Nós não nos víamos desde a reunião de ex-alunos do ensino médio, então marcamos de tomar um café. Mas quando eu cheguei, eu fiquei surpresa ao ver os olhos dele, amarelados e vidrados. Ele parecia ter muito mais que 55 anos agora. Tentei esconder o meu choque, mas ele apenas sorriu e disse: "Câncer de pâncreas, mas eu acho que eu tenho mais alguns meses, provavelmente." "Eu sinto muito", eu tentei dizer. "Mas você tá bem." Ele ergueu a xícara de café pra mim. "Parece que ainda tem uns 40 anos. Como anda a vida?" Sentei e contei sobre como tinha me casado e me divorciado, e ele disse que era a mesma coisa por ali. Contei que eu era eletricista e às vezes escritor freelancer. Ele falou sobre reciclagem, hortas comunitárias, sobre os 2 netos e como fundou uma ONG. Isso porque ele queria um mundo melhor pra família dele. Quando eu comecei a relembrar nossos anos de escola, ele levantou a mão. "Mas antes que você me pergunte, eu não vou te contar a história do ônibus." "Mas..." Ele me cortou, balançando a cabeça. Disse que todos os outros alunos que ouviram a história desejaram nunca tê-la ouvido. Todos, sem exceção. "Confie em mim quando digo isso", ele disse. "Não me pergunte. Eu digo isso com carinho. Se você ouvir, vai desejar não ter ouvido, irmão. Deixa isso pra lá." E apesar da minha decepção, foi bom vê-lo. Também foi um dos adeus mais tristes que eu já dei na minha vida, porque só de olhar pra ele eu já sabia que era a última vez que eu o veria. E depois daquela conversa, eu finalmente aceitei que o mistério nunca seria resolvido. Até ontem. O ontem, ele aconteceu por acaso e eu finalmente ouvi. Era a história que o motorista contou. Eu estava num bar local e ouvi de uma mesa próxima uma mulher dizendo: "Estávamos todos contando histórias assustadoras." E o motorista disse: "Vocês querem que eu conte a história mais assustadora de todas?" Na mesma hora, eu parei a minha conversa e estiquei o pescoço pra ver quem tava falando, e era uma mulher de meia idade. No começo, eu não a reconheci por conta da iluminação baixa, mas conforme ela continuou falando, eu percebi. Maria, a pequena Maria, a última vez que eu tinha visto tinha sido no ensino médio. Ela tinha ido pra outra escola depois daquela excursão. Só que o cabelo castanho encaixado e no jeito torto que a boca dela fazia eu falar, com certeza era ela. Ou ela tinha voltado pra nossa cidade, ou nunca tinha ido embora. O bar, ele tava barulhento e eu perdi algumas palavras. "Você tá falando sério?" disse uma garota na mesa dela. "É tudo verdade", ela disse. O Shinji entrou em coma. O padrasto do Devon, ele o levou. Mitsuko, ele acabou partindo durante o próprio casamento, da mesma forma bizarra que o motorista havia dito. Tudo aconteceu exatamente como o motorista disse. Isaías tinha 55 anos quando ele foi levado pelo câncer. E ele e eu, nós éramos os 2 últimos. Mas a coisa mais louca é que tinha um outro garoto no ônibus e ele não tava ouvindo. A voz dela ficou mais baixa. Eu me aproximei pra ouvir. O motorista, ele deixou ele por último e disse: "O Joshua, ele vai partir 3 dias depois de ouvir essa história." E então o caminhão bateu, exatamente como o motorista tinha dito que aconteceria logo no começo. Pobre do Shinji, aconteceu o que aconteceu. E o garoto, Joshua, ele nunca parou de perguntar. Ele perguntava o tempo todo qual era a história, qual era a história, e nós até brincávamos que se nunca contássemos pra ele, talvez ele durasse eternamente. Um som sufocado, ele escapou da minha garganta e Maria olhou pra cima. Eu saí dali apressado, mas eu acho que eu ouvi dizer o meu nome. Isaías, que descansa em paz, ele tava certo. Ele e os outros, eles me protegeram
todos esses anos. Eu queria nunca ter ouvido isso. E por fim, mas não menos assustadora, a terceira creepypasta vai começar pra vocês agora. A minha mãe deixou pra minha irmã um conjunto de regras pra garantir a minha segurança. Desde pequena, meu maior medo era ouvir as sirenes de uma ambulância e não perceber que aquilo era pra mim. Eu temia partir sem saber disso. Eu temia, de alguma forma, estar fora do meu corpo e não perceber que ele estava seriamente, machucado ou algo do tipo. Eu temia isso mais do que sentir o medo de saber que eu estava consciente do meu estado. Eu não sou exatamente o tipo de pessoa que ama estar viva e a minha existência é bem morna, na verdade. Eu não pude pagar a faculdade, meu trabalho é entediante e aos 26 anos eu ainda moro com a minha irmã. Eu só prefiro me agarrar ao que eu conheço do que ser jogada no grande desconhecido. Eu venho de uma família trabalhadora e para pagar as contas, a minha mãe e meu pai, eles se acabavam de tanto trabalhar. Meu pai tinha 2 empregos e no fim de semana, a minha mãe levava a Cibele e eu para vender doces caseiros no parque. Nós nunca tivemos gastos desnecessários. As nossas roupas, elas sempre foram de segunda mão, exceto pelas de aniversário. O nosso mobiliário era de vendas de garagem e provavelmente eu passei mais tempo em brechós do que na casa da minha avó. Nós nunca tivemos gastos desnecessários, exceto incensos. Eles nem cheiravam bem, eu me lembro que eles eram caríssimos. A minha mãe, ela nunca me explicou por que comprava, mas o meu pai, ele não se incomodava nem pouco com esse desperdício de dinheiro. Ela acendia todos os dias, religiosamente. Quando eu tinha 20 anos, a minha mãe e meu pai se mudaram do nosso apartamento de 2 quartos na cidade pra cuidar da minha avó. Eu fiquei feliz com a privacidade. Finalmente eu tinha meu próprio quarto. Cibele, que era 2 anos mais velha que eu, ela ficou com um quarto um pouco maior que antes era dos nossos pais. Antes de ir embora, a mamãe, claro, nos deu aquele sermo, sabe? Ela tava repetindo sem parar cada instrução que considerava necessária, tipo trancar a porta com corrente todas as noites, não convidar homens estranhos, lavar roupas brancas separadas, sabe? Você sabe, esse tipo de conversa. Depois disso, ela foi para outro cômodo e começou a conversar em sussurros com a Cibele. Só meses depois que encontrei as anotações da minha irmã sobre as instruções secretas. Algumas eram sobre mim, enquanto outras elas não faziam sentido. Regras especiais da mamãe. Número 1. Sempre tenha um incenso de verbena feito à mão em casa e acenda um todos os dias. Um por dia geralmente basta, a menos que algo estranho comece a acontecer. E você vai saber o que é. Número 2. Todas as portas e janelas devem estar fechadas à noite. É o seu dever conferir 3 vezes. Número 3. Pelo menos uma vez por semana, enquanto Bianca estiver dormindo, faça o canto que eu te ensinei anos atrás. Número 4. Por esse motivo, vocês duas nunca podem ficar separadas por mais de uma semana. A menos, é claro, que ela esteja comigo. Número 5. Piscinas e mar continuam proibidos pra ela. Não a encoraje a superar este medo. Número 6. O mesmo vale pra raspar a cabeça. A sua irmã nunca pode ver o couro cabeludo. Número 7. Se sua irmã entrar num relacionamento sério e planejar morar com essa pessoa, você deve passar as instruções pra essa pessoa. Na época eu achei que era um monte de bobagem supersticiosa e sabe, eu amo minha mãe, mas ela era meio maluca. Quase 6 anos se passaram. Cibele acende um incenso todos os dias, eu não tenho dinheiro pra viajar, então nunca fico longe dela por mais de uma semana. Eu ainda tenho muito medo de corpos d'água e eu não tenho plano de raspar a cabeça. Tudo certo até agora e eu realmente não pensava mais nessas regras fazia muito tempo. Eu só me lembrei delas recentemente, quando meu noivo, ele inexplicavelmente terminou comigo. Então eu confrontei a minha irmã. O que você possivelmente disse pro Damon pra fazer ele terminar comigo? Eu perguntei furiosa. Eu realmente amava aquele homem. Não era justo que a loucura que minha mãe e Cibele acreditavam tivesse impacto na minha vida dessa forma. Ela pareceu surpresa, só que surpresa por ter sido pega, não por receber uma acusação sem fundamento. Como assim? Ela perguntou, tentando fingir calma. Eu sei que a mamãe te deu algumas instruções bem estranhas sobre mim, e ela disse que você teria que contar pra qualquer pessoa com quem eu fosse me casar. Ela pareceu sem palavras. Bem, Bianca, por que você não perguntou Damon? Tenho certeza de que ele pode te dizer que eu não fiz nada de errado. A escolha deliberada das palavras dela e o fato de ela saber que ele simplesmente não queria mais me ver, isso me machucou muito. Eu fiquei cheia de raiva. Ótimo. Vamos ver o que acontece se esse conjunto idiota de regras for quebrado. Eu gritei e eu me tranquei no quarto. Depois eu fui embora enquanto ela estava no trabalho. Pra mim, parece que essa briga foi semanas atrás, só que foi apenas dia 8 de novembro. Eu peguei um ônibus e eu decidi passar alguns dias com uma amiga numa cidade próxima, longe da minha irmã. Quando eu provasse que ela e mamãe estavam sendo ridículas, elas se desculpariam e, com sorte, elas desfariam o estrago no meu relacionamento com o Damon. Claro que Cibele e os meus pais, eles não paravam de ligar, e nem de mandar mensagem. Foi aí que eu decidi desligar o meu celular. Eu não contaria pra ninguém onde eu estava. Eu queria paz. Queria mostrar como superstições eram burras. Nos primeiros 3 dias longe de casa, eu me senti terrivelmente mal. Só que eu achei que meu corpo e minha mente apenas estavam cansados de tudo. Meu trabalho exaustivo, o fim do meu noivado, a briga com minha irmã pela primeira vez na vida. A minha amiga, ela me trouxe um remédio pra gripe, e eu passei a maior parte do tempo dormindo no quarto de hóspedes dela. Só que no dia 11 de novembro, tudo começou totalmente diferente. Eu não me senti extremamente doente. O meu corpo, ele parecia dormente e a minha mente nevoada. De repente, as minhas memórias, elas pareciam trancadas, longe demais do meu alcance. Eu tive mesmo uma melhor amiga de infância chamada Felícia ou foi só um sonho? Quantos primos eu tenho mesmo? Eu continuo esquecendo deles, mesmo sendo próximos. Quais os nomes dos meus amigos? Quais os nomes dos meus antigos namorados? Eu não namorei muita gente, eu não sou do tipo que esquece dessas coisas.
Tudo volta pra quando eu era bem pequena e batia a cabeça na borda de uma piscina. Eu nunca me lembrei disso antes. Eu estou sonhando? Eu sinto angústia e eu ouço sirenes distantes. Então eu acordo e eu tento ler palavras na tela do computador, mas elas viram símbolos incompreensíveis. Então eu acordo de novo e escrevo essa história, mas ninguém vê. Ninguém me vê, ninguém me responde, ninguém liga. Eu só preciso fazer esse roteiro, mas... Então eu acordo e é o dia 11 de novembro de novo. Na verdade, eu não tenho certeza se é 11 de novembro, porque eu continuo vendo uma garotinha numa piscina. Ela tá machucada e ela se parece comigo. Tem uma menina um pouco mais velha com ela, tentando cuidar dela. Parece com a minha irmã. Os meus pais estão lá, eles são jovens e de alguma forma eu sei que a casa enorme com piscina é deles, embora não faça nenhum sentido. Eles trabalhavam 70 horas por semana só pra pagar um pequeno apartamento. Mas eles estão chorando e gritando que dariam tudo que tem em troca da filha deles de volta. Eu acordo de novo, eu escrevo esse roteiro de novo e eu tento gravar esse vídeo de novo. Eu tento ler as palavras e elas não têm significado novamente. Eu estou acordada? Eu estive acordada em algum momento? Eu realmente estive acordada nos últimos 20 anos? Eu já passei por este loop mais de 30 vezes até agora, e toda vez que eu faço isso, é praticamente o mesmo roteiro, é praticamente o mesmo vídeo, mas a minha mensagem, ela nunca é enviada. Todos os dias eu penso em pedir desculpa pra minha irmã, e eu quero dizer onde eu tô, pra ela usar aquelas malditas regras, só que as mensagens elas não vão. E a casa da minha amiga está vazia. As ruas estão vazias. Não há ônibus, não há carros, só casas silenciosas. Eu estou com medo, só que eu tô tentando de novo. Eu tenho a sensação de que dessa vez vai chegar alguém. Eu comecei a entender que eu estou presa em algum tipo de limbo entre a vida e o que tem depois dela. Só que talvez outras pessoas também estejam. E se você tá vendo esse vídeo, eu tenho más e tenho boas notícias pra você. Me digam aqui nos comentários qual vocês gostaram mais. Se tem alguma que você sentiu mais medo, que você sentiu menos medo. Se tem alguma que vocês gostariam que eu encaixasse em algum compilado. Ou algum compilado que vocês gostam que eu traga. Por exemplo, eu posso trazer uma versão de regras ou de skinwalkers. Sobre o que vocês quiserem. E deixem também sugestões de creepypasta pra narrar aqui pra vocês. Então é isso, espero que vocês tenham gostado muito. Não se esqueçam de hypar se vocês tiverem a opção. De deixar o seu curtir. De se inscrever aqui no canal pra não perder nenhum vídeo. E de me contar o que mais assustou vocês. Então é isso, beijo e até o próximo vídeo.